E aí você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo certo? Professor Bruno Lira aqui, vamos continuar nosso curso aqui sobre a Lei 8.112. A gente concluiu aí nos tópicos passados, falamos sobre formas de provimento, agora vamos falar sobre remoção, redistribuição e substituição, ponto importantíssimo também para a sua prova. Vamos lá, pessoal. Olha só. Gente, item 10.6.3, remoção, redistribuição e substituição, dos artigos 36 a 39 da nossa Lei 8.112. Aqui no início eu sempre gosto de deixar à sua disposição meu Instagram. É uma fonte de estudos, é uma fonte de consulta, é uma fonte de tirar dúvidas também. Se você tiver dúvida durante a aula, dá uma pausa aqui, vai lá no meu Instagram, mande sua dúvida, assim que possível eu retorno. Beleza? Ok, pessoal, seguinte. Primeiro falar sobre remoção. O artigo 36 da Lei 8.112, ele diz que remoção é o deslocamento do servidor. Deslocamento do servidor a pedido ou de ofício. Ele pode solicitar uma remoção ou pode ser de ofício, a própria administração pública determinar. No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. No âmbito do mesmo quadro, quer dizer no mesmo órgão, tá? Dentro do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Com mudança de sede quer dizer que ele vai de um município para outro, por exemplo. Sem mudança é porque ele fica ali. Ele pode ser removido para outra unidade, ele é removido para outra unidade de trabalho, para outra repartição, mas continuar na mesma sede. Sede significa continuar na mesma cidade, no mesmo município. Não precisar mudar de domicílio. Beleza? Essa remoção, segundo o parágrafo único, gente, ele diz assim: para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidade de remoção de ofício, no interesse da administração. A remoção de ofício, pessoal, no interesse da administração, é a remoção determinada pela administração. É aquela remoção que a administração pública determina que o servidor deve ir do lugar X para o lugar Y. Ela quer que ele vá. Ela que determina, porque ela precisa dele nesse novo lugar, tá? De ofício. A pedido a critério da administração. A remoção a pedido a critério da administração é quando eu quero ir para outra cidade. Aí eu solicito, peço. A administração queria solicitar uma remoção para um novo município. A administração analisa se é conveniente ou não, tá? Ela vai analisar. Se ela entender que é conveniente, que é oportuno, beleza. Ela vai e permite que haja remoção, tá? Mas aqui é quando o servidor não tem nenhum tipo de justificativa legal. Ele simplesmente quer sair por motivos particulares. Por motivos particulares, ele quer ir para um novo lugar. Aí ele pede remoção e ela vai analisar se vai deferir a remoção ou não. Beleza? Ok. Então, remoção de ofício no interesse da administração, a pedido a critério da administração. Eu vou te mostrar agora a remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. A remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Ou seja, os casos que eu vou te mostrar aqui, meus amigos, que são casos previstos na lei, são situações que o servidor público ele vai solicitar para ser removido e a administração pública é obrigada a aceitar, porque ele vai para um novo município e se encaixar em uma dessas situações que eu vou te mostrar, a administração é obrigada a aceitar a remoção. Quais são os casos? Primeiro, para acompanhar cônjuge ou companheiro que também é servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, Estado, DF ou município, que foi deslocado no interesse da administração. Por exemplo, pessoal, supor que minha esposa fosse servidora pública, eu também sou servidor público. Não interessa, vamos supor que minha esposa seria servidora pública federal e eu um servidor público estadual, por exemplo. Aí o que acontece? Minha esposa, ela foi removida de João Pessoa, aqui onde a gente mora, para uma cidade de Campina Grande, aqui na Paraíba também. Então ela foi removida, não foi a pedido, ela foi removida de ofício, no interesse da administração. Ela foi removida porque a administração pública a qual ela é vinculada removeu ela para atender interesse público. Removeu ela de maneira compulsória. Não foi porque ela pediu para ir, é porque ela foi obrigada a ir, porque a administração dela obrigou ela a ir para Campina Grande. Neste caso, eu tenho o direito de ser removido para Campina Grande também, para acompanhá-la. Ficou claro? Nesse caso, eu sou servidor estadual, Campina Grande é dentro do mesmo estado da Paraíba, então há órgão público lá do estado da Paraíba, então eu posso ser removido.
Não daria para ser removido aqui se fosse, por exemplo, outro estado. Minha esposa servidora federal, eu servidor estadual, ela é removida para, por exemplo, a Bahia. Aí não tem como eu ser removido para a Bahia porque lá não tem órgão público do estado da Paraíba. O máximo que eu iria conseguir era uma licença, que eu vou falar em aulas posteriores. Beleza? Então veja, minha esposa ela foi removida de ofício, no interesse da administração, porque a administração dela obrigou ela a ir. Então, nesse caso, me gera o direito para a minha administração, eu vou ter o direito perante a minha administração de ser removido para acompanhar. Tá? É o que ele diz aqui, ó. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público de qualquer dos poderes que foi deslocado no interesse da administração. Tá? Por motivo de saúde. Por motivo de saúde. Eu posso ser removido por motivo de saúde do próprio servidor. Então, a minha saúde está debilitada, eu preciso ser removido para um novo local, porque no município aqui que eu estou trabalhando, não tem estrutura de hospitais, por exemplo, de clínicas, não tem estrutura de saúde para que eu possa fazer o meu tratamento. Por isso eu preciso ser removido para a capital, para que lá na capital eu possa exercer esse tratamento. É uma hipótese, tá? Então, por motivo de saúde do servidor, ou do cônjuge do servidor, cônjuge companheiro, ou dependente que viva suas expensas e conte no assentamento funcional. Pode ser, por exemplo, um filho, uma filha, um pai, uma mãe que seja meu dependente econômico, certo? Condicionada à comprovação por junta médica oficial. Então, eu vou ser submetido a uma perícia na junta médica para saber se de fato eu preciso ir para esse novo local, ou minha esposa, se for o caso, ou qualquer outro dependente, se for o caso, tá? Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que eles estejam lotados. Ou seja, pessoal, existe um processo seletivo interno lá na minha administração pública, eu me submeto. Passando nesse processo seletivo, eu tenho que ser removido para um novo local para exercer minhas funções. Aí, nesse caso, se encaixa de remoção, independentemente do interesse da administração, desde que o número de interessados seja superior ao número de vagas, ou seja, desde que haja concorrência, né? Desde que haja uma disputa para encarar essa vaga. Beleza? Ok? Então essas são as formas de remoção. Vou conversar com você agora sobre a redistribuição. O artigo 37 diz que redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Olha só, meus amigos, primeira diferença da redistribuição para a remoção. Lá na remoção a gente viu que era um deslocamento do servidor, aqui é um deslocamento do cargo de provimento efetivo. Outra coisa importante, aqui é no âmbito do quadro geral de pessoal, lá tem que ser no mesmo quadro, aqui é no quadro geral. Isso quer dizer que aqui, essa redistribuição pode ser para outro cargo ou entidade do mesmo poder. Olha que interessante. Você é servidor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você pode ser redistribuído para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É outra entidade. Mas, professor, são universidades diferentes. Aqui não se trata nem de órgão público, se trata de pessoas jurídicas diferentes, não tem problema. Porque pode ser para outro órgão, para outra entidade, desde que seja no mesmo poder. Sendo no mesmo poder, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, tá? Então, a UFRJ e o UFRN, as duas estão dentro do poder executivo? Sim, então pode haver a redistribuição. Ah, eu quero ir do Tribunal Regional Federal para o Tribunal Regional do Trabalho. Os dois são órgãos públicos federais, não são? São. Estão dentro do mesmo poder? Poder judiciário, sim. Então pode haver redistribuição. Beleza? Tranquilo? O que eu não poderia ter, por exemplo, eu sou do TJ, vou ser redistribuído para o TRF. Aí não tem como, porque são entidades diferentes. TJ é um órgão estadual. Não é nem porque são entidades diferentes, é porque são entes federativos diferentes. Aí, a rigor, não pode existir, né, pessoal, esse tipo de redistribuição. A redistribuição tem que ser órgão ou entidade do mesmo poder, do mesmo ente federativo. Então, do mesmo poder judiciário federal, poder judiciário estadual, por exemplo. Então, TJ para TRF não pode, porque apesar de ser mesmo poder judiciário, mas são entes federativos diferentes, de Estado para a União. Aí já é mais complicado, aí não tem como, tá bom? Tem que ter prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos, ou seja,
Para que haja redistribuição, eu tenho que obedecer algumas regras. Quais são elas? Primeira, tem que ser no interesse da administração. Não existe, pessoal, um direito adquirido para a redistribuição como regra, tá? A redistribuição, para que aconteça, a administração pública tem que querer, tem que concordar, tem que ser no seu interesse, tem que ser conveniente e oportuno. Tem que haver uma equivalência de vencimentos, vencimentos equiparados de onde eu estava para onde eu vou. Tem que haver, meus amigos, manutenção da essência das atribuições do cargo. Eu não posso, por exemplo, sair de uma redistribuição onde eu era professor e ir para uma redistribuição, para um novo cargo, onde eu vou ser, por exemplo, técnico administrativo. Compreende que são atribuições completamente diferentes. Não, tem que manter a essência das atribuições. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Tem que manter, meu amigo, o grau de responsabilidade, o grau de complexidade. Eu não posso ir de um grau de uma atividade em que eu tenho uma responsabilidade de gerente no órgão para ir para uma atividade em que eu vou executar uma atividade de mera execução, para um cargo de atividade de mera execução. Então, tem que ter uma equivalência também nesse sentido. Tem que haver o mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Se esse cargo onde eu exercia a atividade era um cargo de nível superior, quando eu pego esse cargo e vou redistribuir para o novo órgão ou entidade, tem que continuar sendo uma atividade de nível superior, uma atividade de nível médio, por exemplo. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Ora, pessoal, eu sou professor. Aí vamos supor que eu sou professor de universidade. Eu sou redistribuído, por exemplo, para um órgão que trata sobre... Vamos supor, eu sou redistribuído da UFPB, como professor da UFPB, sou redistribuído para a Receita Federal do Brasil. Ok, é federal, dá para fazer. Mas, pô, existe compatibilidade do cargo de professor na Receita Federal? Como professor, eu vou fazer o que na Receita Federal? Tem que haver essa compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades do órgão a qual eu vou ocupar, a qual eu vou exercer a função. Tá bom? Beleza? Ok, parágrafo 1º diz: a redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação do órgão ou entidade. Ex officio quer dizer que vai ocorrer uma redistribuição de ofício. A administração pública, ela que vai determinar a redistribuição, independentemente do servidor solicitar. Independentemente do servidor solicitar, a administração determina uma redistribuição, pessoal, para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços. Então, por necessidade da administração, eu preciso que esse cargo agora não esteja neste órgão, esteja naquele outro. Eu posso fazer esse tipo de requerimento. Aliás, eu posso determinar esse tipo de redistribuição. A administração pode determinar esse tipo de redistribuição, tá? Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento. Eu até conversei sobre isso com você na aula passada, né? Então, se o cargo ele foi extinto ou foi declarada a desnecessidade desse cargo, o servidor é posto em disponibilidade. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade, no caso de órgão extinto, tá, pessoal? No caso de órgão extinto ou entidade extinta, se o servidor não for redistribuído ou não for colocado em disponibilidade, ele pode ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter um exercício provisório em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. Exercício provisório é parecido com a atuação como excedente. Então ele vai ter um exercício provisório em outro órgão, atuando ali, ajudando, auxiliando, cooperando da forma possível, beleza? Até que a administração pública encontre um cargo vago para aproveitar. As diferenças principais entre remoção e redistribuição, para fins de prova, esses pontos-chave são importantes para você, tá? Na remoção, a prova tem que falar que há o deslocamento do servidor. O cargo fica lá, eu só desloco o servidor. Na redistribuição, não. Eu desloco o cargo e se o servidor estiver dentro do cargo, ele vai junto. Então, na remoção, eu desloco apenas o servidor. Já na redistribuição, eu desloco o cargo e se tiver servidor dentro do cargo, ele vai junto com esse cargo, tá? Outro ponto importante, a remoção é dentro do mesmo quadro. Redistribuição não. A redistribuição é no âmbito do quadro geral, ou seja, para outro órgão ou entidade. Tranquilo, pessoal? Beleza?
Vamos falar um pouquinho agora sobre substituição. Substituição no artigo 38. O artigo 38 diz assim, pessoal: os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno, ou no caso de omissão desse regimento interno, os substitutos serão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão. Como assim substituto, professor? Ora, eu ocupo um cargo, por exemplo, de natureza especial, ou um cargo de direção ou chefia. Cargo de secretário de Estado, gerente, enfim, um cargo de chefia. Aí eu preciso tirar férias. Ora, quando eu tirar férias, não vai ficar ninguém ocupando aquela função? Aquele cargo vai ser ocupado por quem? Tem que ter alguém lá. Então, nesse caso, eu nomeio um substituto. A administração vai nomear um substituto para aquele cargo que eu exerço. Haverá uma substituição. Durante o meu período de ausência e de afastamento, o substituto ocupará aquela função, tá? Veja que ele diz aqui, o substituto tem que estar previamente indicado no regimento interno do órgão. Se houver omissão no regimento interno, então o dirigente máximo do órgão da entidade vai designar quem é o substituto. Tá bom? Beleza? O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo. Dá uma pausa aqui. Veja, pessoal, o substituto ele é servidor. Quando ele estiver exercendo a substituição, ele vai ao mesmo tempo cumular a responsabilidade do cargo dele e do cargo de chefia. Então, ao mesmo tempo, ele estará ocupando o cargo dele, ele não vai sair do cargo dele e da função dele, não. Ele vai continuar exercendo a função e o cargo dele normal. E durante o período da substituição, ele vai ocupar esse novo cargo também. Essa função de chefia, por exemplo, ele vai exercer cumulando com as funções do seu cargo originário. Então ele vai dobrar o trabalho praticamente, né? Ele vai continuar trabalhando no cargo dele e vai agora passar a assumir durante um período novas funções de chefia, direção ou de especial, ou de natureza especial, tá? Professor, se ele vai acumular trabalho, ele também vai acumular remuneração? Ele vai receber a remuneração do cargo dele e dessa função de chefia? A priori, não. A lei diz assim, hipótese em que ele deve optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Então, durante o período, ele vai escolher se vai exercer a remuneração do cargo originário ou do cargo em que ele está substituindo, tá? Mas o parágrafo 2º diz assim, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o respectivo período. Então vai acontecer assim, pessoal, vejam só. Olha como é que vai acontecer. Olha como é que vai acontecer. Início da substituição. Até 30 dias. Olha só, durante esse período, que ele começa a substituição até o período de 30 dias, ele não pode acumular remuneração, ou seja, ele escolhe um. Ele vai escolher uma remuneração ali. Então ele vai escolher a dele ou a da função de direção, chefia ou especial. Agora, se essa substituição, gente, passar de 30 dias, aí ele passa após os 30 dias a ter o direito de acumular. Então daqui para frente, ele passa a ter o direito de acumular a remuneração do seu cargo originário com a remuneração da função de chefia, chefia, direção ou cargo de natureza especial. Ficou claro para você? Professor, nesse caso ele vai acumular retroativamente? Não. Ele só vai acumular, pessoal, daqui para frente. Nesses primeiros 30 dias, ele não vai ter direito a acumular. Ele vai escolher. Quando passar de 30 dias, aí vamos supor que ele ficou aqui mais 10 dias. 30 dias mais 10, somando 40. Nos primeiros 30 dias, ele escolheu uma das duas remunerações. E nesses 10 dias aqui, ele acumulou as remunerações, recebeu as duas. Apenas referente aos 10 dias, e não 40. Apenas ao período que ultrapassa os 30, tá? Artigo 39, diz assim. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Ou seja,
Os titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria também terão substitutos previstos no regimento interno ou indicados pela autoridade máxima do órgão. Tranquilo? Questão, vamos lá. O deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, veja, deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, o que é, gente? Primeiro, deslocamento do servidor no mesmo quadro, gente, remoção. Se fosse deslocamento do cargo no âmbito do quadro geral para outro órgão ou entidade, seria redistribuição. Mas é no mesmo quadro, é deslocamento do servidor, remoção. A gente conversou muito sobre isso. Nos termos da Lei 8.112, a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, veja, deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. É o que a gente falou agora. Com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Primeiro, tem que ter interesse da administração, sim. Equivalência de vencimento, sim. Manutenção da essência das atribuições do cargo, também. Está correto. 2. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, ok. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, também correto. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Sim, te deu o exemplo de um professor indo para a Receita Federal, por exemplo. Necessidades da unidade de destino e composição de força de trabalho. Necessidade da unidade de destino, composição de força de trabalho, não há previsão nenhuma nem de outra. Tá? Por isso está falso. Vinculação dos órgãos à mesma diretoria regional, não tem nada a ver. Não a extensão do cargo de origem, nada a ver também. Se houver a extensão do cargo de origem, pode haver redistribuição, pode haver aproveitamento. Falso também. Tá correto no 2 e 3, gabarito, letra C. Beleza? Então é isso, meus amigos. Concluímos a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender todas essas nuances de remoção e redistribuição. Se você ficou com qualquer dúvida sobre o tema, eu deixo à disposição meu Instagram. Você vai lá me seguir no Instagram e você vai mandar sua dúvida. Assim que possível, eu te dou um retorno. Combinado? Então, meus amigos, minhas amigas, valeu demais. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.